A média de vida do brasileiro comum é de 77 anos de vida. Isso é mais do que nas últimas décadas, de acordo com o IBGE. Hoje o nosso Conexão Saúde se propõe a falar da saúde cerebral, que é uma maneira de envelhecer funcionando, vivendo plenamente. Eu te convido, vem comigo? Olá, conectado, olá, conectada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que alegria é estarmos aqui mais uma vez fazendo o seu Conexão Saúde, que te ajuda a viver mais e melhor. Quem não me conhece ainda, Marcela Moreira, muito prazer. Eu não ando sozinha. Quem tá aqui comigo nessa mesa é a Maria Eduarda e a Adriana. Oi, meninas. Oi, Marcela. Oi, Dudu. Tudo bem? Oi, gente. Sejam muito bem-vindas. A gente começa dando aquele beijo, um salve para toda a equipe da Farmácia Manipulari, que está aqui com a gente, sempre apoiando o nosso projeto, acreditando no Conexão Saúde. A Farmácia Manipulari, que vai fazer aí 20 anos de história, entregando qualidade, confiança em medicamento e suplementos. Então, assim, muito obrigada. E aquela dica, você pode estar em qualquer lugar do Brasil, não é só aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Você pede de onde você estiver. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela, aí você vai no site, passa a sua receita, tudo que você precisa. Se você precisar de orientação, nós temos também os farmacêuticos ali disponíveis para tirar suas dúvidas. Então, assim, quer coisa de qualidade? Cuidar da sua saúde com carinho, com confiança? Eu indico porque eu sou cliente. Então, Farmácia Manipulari, um beijo para todo mundo e aproveite também essa oportunidade. Queridos, queridas, estamos aqui hoje com um convidado ilustre que a gente espera já, eu acho que desde o primeiro episódio. É, assim, uma expectativa imensa nessa agenda. Homem difícil. Um homem difícil, um homem muito solicitado, muito compromissado e comprometido com o trabalho dele. Então, para achar uma brechinha na agenda... Foi difícil. Foi difícil, mas foi porque bati ele... lá vários dias, doutor. Ele realmente acreditava que valia a pena, não é isso, doutor? Com certeza, senão não estaria aqui. Doutor Eduardo Silva, neurocirurgião, que está aqui com a gente para falar sobre funcionamento do cérebro. Ele é professor da Faculdade de Medicina aqui de São José do Rio Preto. Ele também dá aula sobre inteligência emocional e ele criou um simpósio. Ele tem toda uma bagagem para falar sobre cérebro em alta performance. Então, assim, nós estamos muito ansiosas porque, assim, doutor, o nosso próprio slogan diz, né? Viver mais e melhor. Viver mais a gente já está vivendo. A média de vida do brasileiro, o último levantamento do IBGE, são 77 anos de idade. Só que a gente sabe que nem todo mundo que está chegando nessa idade ou para além dessa idade está chegando bem. Como é que está essa relação desse envelhecimento do cérebro, das nossas capacidades cognitivas, da nossa saúde cerebral nesse processo de viver mais? Muito obrigado a Duda, Adriana, Marcela, pelo convite. É um prazer estar aqui e parabenizar pelo trabalho de vocês na Manipulari. Marcela, como nós estávamos conversando antes, há necessidade das pessoas que quiserem ter saúde e quiserem ter um cérebro funcionante, ter comprometimento. Anteriormente, as pessoas imaginavam que fosse a genética a responsável por ter saúde. Hoje já é sabido que a genética ela é responsável por aproximadamente 10, 15, o máximo 20% de uma pessoa ter saúde, inclusive cerebral. O restante é epigenética, e epigenética nada mais é do que estilo de vida. Nós temos vários pilares básicos para que uma pessoa tenha não só saúde física, mental, emocional, inclusive cerebral, que são alimentação, depois nós podemos até discernir sobre isso, sono, inclusive eu publiquei no meu Instagram, Cérebro em Alta Performance, essa semana, a nutrição, aliás, o sono, ele é um nutridor da alma de um ser humano. Isso é Shakespeare. Ele é mais importante que a atividade física, mais importante que a alimentação e mais importante que o controle do estresse é o sono. Então, esses são os 4 pilares
para ter um cérebro em alta O performance. primeiro é o sono. O primeiro é o sono, já Então, é sono. vários trabalhos demonstrando que se vocês quiserem escolher entre dormir e comer, dormir e ter autocontrole, dormir e se alimentar e fazer atividade física, escolha o sono primeiro. Nossa. Então é dormir, alimentação, atividade Controle de E controle e do controle do estresse. estresse. Os Perfeito. 4. Nossa, doutor. Tapa na cara, É. né? Sono, sono. Não, mas olha aqui, Tá. gente. Você ouve toda hora sono, exercício, alimentação. Gente, tem que entrar, né? As pessoas estão muito preocupadas com problemas cardíacos, né? Ah, infarto. Essa preocupação teria que ter com o cérebro também? Quem que controla o coração? É o cérebro, né? Quem controla a pele? É o cérebro. Intestino, É o cérebro. fígado. Vixe. É o cérebro. Então, o cérebro, Então, se você... ele é o principal eixo. Se nós formos fazer uma analogia, uma grande empresa, uma multinacional, tipo Google, Apple, o CEO corta a cabeça do CEO, desmorona uma empresa que vale, uma Tesla, bilhões de dólares. Então, o CEO da nossa vida, do nosso É o corpo, é o cérebro. cérebro. Mas a gente fica sem uma perna, a gente fica sem um braço, mas a gente fica sem um cérebro. É justamente Não. isso, Duda. Você hoje faz transplante de coração, faz transplante inclusive de rins, de pâncreas, de pulmões, e fígado e cérebro. Como vai fazer transplante de cérebro? Então, as pessoas muitas vezes, Marcela, é importante, não é compartimentalizar a saúde. Sim. Eu não vou só cuidar de pele, eu não vou só cuidar do coração, eu não vou cuidar só o de cérebro, contexto. cuidar da saúde como um Claro, todo. claro. Ô, doutor, o que a gente precisa para esse cérebro ficar saudável? Esses pilares, né, que ele falou, o senhor falou que Sim. poderia desmembrar Vamos cada um. desmembrar isso, então? Então vamos começar com o sono, que hoje é considerado o fator mais importante. A grande maioria das pessoas, inclusive, por incrível que pareça, crianças e adolescentes, elas estão dormindo menos que o tempo habitual para ter uma revitalização do corpo. Se a natureza, Deus, criou o ser humano, e 1/3, em média, é dedicado ao sono. Se não fosse importante, deixaria as pessoas acordadas 24 horas por dia. Então, se 1/3 é dedicado ao sono, teoricamente dormir, 1/3 né? ao trabalho, e o restante para higiene pessoal, alimentação, Lazer. atividade física. Então, o sono, só nisso, dá para subentender, dá para imaginar que é muito mais importante que o restante. Ninguém se alimenta 8 horas, ninguém faz atividade física 8 horas, ninguém medita 8 horas de uma maneira costumada. Contínua. Agora, o sono, sim. Há 30 anos atrás, aproximadamente, houve vários estudos mostrando que em torno de 33% dos seres humanos, os terráqueos, eles não dormiam adequadamente, não tinham sono restaurador. Hoje, é entre 40% a 60%. Nossa. Nossa. É É uma assustador. epidemia de gente que não dorme. E não dormindo, Marcela, o que as pessoas vai acarretar? vai comprometer? Vão começar para o cérebro. Alzheimer, demência, ansiedade, estresse, todos os transtornos mentais. Vamos só abrir um parênteses aqui. Vocês já observaram que todos os transtornos mentais, as pessoas não dormem direito? Sim. Todos, sem exceção. Desde a depressão, ansiedade, Burnout. o Mesmo quando estresse. ela dorme além da conta. Também é um sono Não ruim. é um sono efetivo ou restaurador. Todas as doenças físicas, as pessoas não dormem. Agora, o incrível que pareça, o tal de mídia de eletrônico. As pessoas que ficam no celular, e eu tenho pacientes, vocês devem ter familiares e conhecidos, adolescentes atravessam a meia-noite ficando no celular. O que acarreta uma tela de televisão, uma tela de celular, de computador? Nós estamos recebendo ondas azuis, violetas, e essas ondas emitem radiações eletromagnéticas. Isso degenera a mácula, a retina, leva à cegueira, degenera a pele, degenera o cérebro. E impede, principalmente à noite, a produção de melatonina, que é o Responsável, hormônio que dá o sinal para a pessoa dormir. E com isso aumenta cortisol,
As crianças, Fica é um mais absurdo. Por exemplo, uma criança que vai dormir meia-noite e acorda 5, 6 horas para ir na escola às 7 horas. Não dorme. Ela vai dormir 5, 6 horas. O que ela vai render? E justamente isso, Adriana. Vários trabalhos têm demonstrado que se uma pessoa dormir das 22 até as 7 horas, até as 6 horas da manhã, nas últimas 2 horas do sono é aonde tem a produção de vários hormônios, principalmente a serotonina, o hormônio do crescimento, que regenera o corpo, e também no sono não REM, que é o sono mais profundo, aonde há o arquivamento da memória de curto prazo para longo prazo. Se você corta isso... E cortando isso, as crianças estão ficando emburrecidas, porque mesmo que elas estudem, elas não estão aprendendo. Não fixa. Não estão fixando. Quer dizer, É você mais uma ou menos- geração... É mais ou menos assim, preocupante. você pegar uma analogia, imagina você pega um pendrive. O pendrive é o que a criança ou qualquer um de nós estudamos, lemos, e você coloca no computador. Só que você... Então, está ali a memória recente. Só que você não tira a programação desse pendrive e coloca no computador. Então, o cérebro ele está faltando essa memória de longo prazo. Então, o sono, além disso, ele provoca, ajuda a provocar câncer, obesidade, O mau sono, né? o mau sono, estresse, doenças de pele, doenças cardíacas, né? altera o microbioma intestinal, altera pulmão, altera tudo. Isso é porque o organismo não tem condições de se regenerar ou se... Porque é isso que acontece durante a noite, ali Ele as libera, células né? vão fazer o trabalho de desintoxicação, é algo assim? Organicamente? Não, é isso mesmo. No sono profundo é feito a desintoxicação, o detox do físico, do corpo, das células. E no sono, que é o sono não REM. Agora, no sono REM, que é Rapid Eye Movement, movimentos rápidos dos olhos, é o detox mental. Então, eu tenho um ciclo, são 5 a 6 ciclos de 90 minutos. Imagina uma pessoa que acorda para urinar, por exemplo, principalmente pessoas idosas, ou que tem algum problema renal, 5 vezes. Corta. Ela não Ela consegue. corta, e todo o ciclo deveria ser contínuo. Você interrompeu, é como se você... Você começa do zero. Começa do zero, é isso aí. Reseta, não Então, completa. não hein? completa. E O com sono, isso, então, é muito complexo. vai degenerando cada célula do cérebro e as pessoas estão tendo perda de memória por causa de sono. É porque a gente vê tanto Alzheimer agora, né? E não é só... Não só Alzheimer, né? Mas as demências. doenças, Eu acabei de demências. atender agora uma menina de 24 anos, formou em Direito, ela estava preparando para concurso, perda de memória. Eu atendo adolescentes com perda de memória. Não Que é preocupante, as hein? pessoas acima de 75, 80 anos. Ô, doutor, mas olha para você ver, né? Foi que você falou as telas, mas tá inevitável isso, né? E cada vez as pessoas estão usando mais o computador, mais o celular. Tem que fazer igual você faz, você desliga, você não atende, porque... Mas isso é importante, Essa- por essa exemplo. modernidade, a gente paga um preço caro. Eu uso o celular a meu favor. É isso. Entendeu? Eu que publico os meus posts, principalmente no Instagram, eu dou uma olhada, mas eu não sou escravo. Eu que mando no celular. Não é a não é tecnologia ele que usa não é ele que você, manda em mim. você que Entendeu? Tem que ter administra. o autocontrole, né? Autonomia. E para isso, Marcela, precisamos fazer a higiene do sono. O que é a higiene do sono? É justamente desligar aparelhos com telas 1 hora antes de nós irmos dormir, evitar de comer, se alimentar 3 horas antes de dormir, evitar de tomar estimulante como café. E nem vou falar refrigerante, só fala. café. Estimulando. Estimulantes, inclusive bebida alcoólica. Usar óculos de proteção, eu uso na minha casa. Para dormir? A hora que eu chego em casa, depois que eu tomo banho, eu coloco o óculos às 18, 19 horas, da hora que eu chego, para me proteger das luzes fluorescentes do teto,
do aparelho celular, porque geralmente eu fico com computador, eventualmente celular também. Isso, as luzes têm. Então, eu uso para me proteger com isso. Já diminui a preparando pra produção você. de cortisol, melhora a produção de melatonina e eu consigo dormir melhor. Sim. E, além disso, tem um ambiente, o quarto, com a temperatura ideal. Eu não sei quem inventou colocar televisão em quarto. O quarto é feito, teoricamente, ou deveria ser feito, para dormir e, eventualmente, as pessoas namorarem. Fora isso, não tem mais o que fazer no quarto. Eventualmente não, né? Regularmente. Não, aí né, cabe ao casal. Mas eu estou falando, não tem que ter sim, nenhum brincadeira. estímulo no quarto. Inclusive, por exemplo, ar-condicionado, aquela luzinha, e quem tem relógio, colocar uma fita preta para nem ver essa luz. Até isso pode Até isso. interferir. Interfere na Interfere. produção de Qualidade. melatonina. E, né? inclusive, quem, por exemplo, levanta à noite, coloca 2 interruptores, uma das lâmpadas é amarela, laranjada ou vermelha, para não receber a luz branca Direta. direta. Pra Aí não vai no acender a banheiro, luz, né? ela acende, ou uma lanterninha com luz amarela. Porque aí não interrompe Aí não tanto. interrompe, não atrapalha tanto Ah, tá. a produção de melatonina. Ok. Nossa, dá pra fazer um podcast só de sono. Só de sono, vamos ter que fazer, porque o assunto tá voltando toda vez e a gente tá percebendo que, de fato, as pessoas estão dormindo cada vez menos. E quanto menos dorme, maior o número de todas as doenças degenerativas, porque a falta de sono produz cortisol, produz grelina. Então, o que é grelina? É um hormônio que, quando a pessoa não dorme, ela estimula o apetite. Ela vai ficar mais Engorda, gorda, né? ela vai engordar Sim, compulsão. e vai ter compulsão. Aham. Ô, Entendeu? doutor, a gente sabe que, assim, todo mundo sabe que 8 horas de sono é o ideal. Só que tem gente que se contenta, fala assim, eu Com dormindo 5. 5 horas, pra mim, eu já acordo novo. Varia de pessoa pra pessoa essa quantidade de horas dormidas? Ou não faz aquele ciclo lá que você falou que ciclo- tem que... São poucas as pessoas que precisam realmente dormir 4, eventualmente 5 horas, mas isso é uma exceção, não é a regra. A grande maioria, Tem que Duda, dormir precisa dormir uma média de 8 horas e crianças, o ideal é 9 horas pelo menos. E como nós comentamos, as crianças estão dormindo 5 horas. Sim. Não tem cérebro que funciona. Ô, doutor, Sim. olha, então, deixa eu entender. A noite é importante. Então, não adianta nada dormir meia-noite, 1 hora, depois dormir até meio-dia. Porque aí não vai liberar os hormônios que precisa, porque já é de dia. Justifica? Total. Total, Inclusive, eu particularmente já dei muito plantão, já operei muito à noite. E todas as vezes que ficava uma noite toda acordada, no outro dia você está, teoricamente, um bagaço. Por quê? Porque houve uma desregulação, um desequilíbrio na produção de hormônios. E a melatonina, ela é produzida com o anoitecer, sem a luz do sol, e deveria ter pouca luz no ambiente também. Nossa, e as pessoas que só trabalham à noite? Elas qualidade? reduzem a Expectativa de vida de 10%, eventualmente 30%. E, além disso, mais estresse, mais obesidade, mais câncer, mais demência, mais doenças cardíacas, mais hipertensão Meu Deus. arterial. Isso é tão verdade que, pela CLT, quem trabalha no período noturno tem direito a um adicional pelo trabalho noturno, né? Não que isso seja compensatório, que vale a pena. A questão é, se a própria lei reconhece que é um trabalho danos, mais né? degradante por ser noturno, o que a gente está ignorando o fato de que a gente precisa dormir mesmo, né? A exceção é quem não quem se adapta em trocar o dia pela noite, mas a regra é a noite é para dormir, o dia é para viver. Uma coisa, Marcela, é o seguinte: se você for ver na natureza, o ser humano é o único ser que eles chamam de racional, mas a grande maioria é irracional, que se priva do sono para ficar doente. Se você vê na natureza, ninguém se priva, nenhum primata, nenhum mosquito não se priva de sono para ver a internet. Ou para ganhar dinheiro também, porque tem aquele ditado que dizem aí, trabalha enquanto os outros dormem, que na minha opinião... Mas eu estou falando em relação à saúde. Sim, mas às vezes a pessoa está
correndo atrás de ficar acordada, mas para desperdiçar a vida e a saúde, E o né? dinheiro que ela for ganhar, Ela vai não gastar paga depois não é questão de gastar, ela não paga. Exato. Ela pode ir lá na Manipular e comprar suplementos, medicamentos, ela pode ir no meu consultório, ela pode ir em qualquer hospital, só que ela não restitui a saúde. Não mesmo. Não tem dinheiro que, Exato. Não tem que pague a dinheiro. saúde, E né? eu acho assim, que você se dando qualidade de vida, você vai ser muito mais produtivo Com quando você tá certeza. trabalhando. É o óbvio do óbvio. É óbvio. É. É. Quem tá ganhando dinheiro em cima de quem tá acordado trabalhando que gosta desse ditado, né? Não é? Ok. Os pilares. É, O não, doutor agora falou eu só vou do voltar. primeiro. Não, eu acho assim que já até vai uma pergunta minha. O exercício físico, qual que é o benefício para o cérebro? Como que você relaciona? Eu vou primeiro te falar, eu acredito que eu já devo ter te falado, eu estou com algumas regras para orientar as pessoas, eu não vou falar induzir, porque isso fica no Muito livre pesado, né? arbítrio. Como nós moramos numa região aqui, São José do Rio Preto, eu falo o seguinte, o dia que nevar em São José do Rio Preto ou numa adjacência de 300 quilômetros, Aí você está não- proibido de fazer atividade física. Ixi, então é todo Agora, dia. quando a pessoa não entende isso, eu falo, o dia que você não comer, não dormir e não tomar banho, também não precisa. Então, o que eu estou querendo dizer? É fundamental fazer atividade física. Falei, Maria Eduarda? E se você... Ó, quem fala, né? E se, Não te disse? e se você só vê fisiologicamente o estímulo muscular, além dele produzir endorfina, ele vai consumir o carboidrato, a glicose, então vai melhorar a diabetes, vai melhorar o pré-diabetes e, além disso, ele produz duas substâncias, a irisina e a miocina, que são tipo de enzimas produzidos pelos músculos e vai melhorar a cognição e vai proteger o cérebro, respondendo à sua pergunta, contra Alzheimer, demência e degeneração, perda de memória. Além disso, ele produz um fertilizante, chama fator neurotrófico derivado do cérebro. Esse fertilizante, ele vai aumentar as conexões sinápticas e vai produzir a neurogênese, a formação de novos neurônios. Isso só pela atividade física. Nossa. Então, eu às vezes falo, se você não quiser viver bem e não quiser ter cérebro bom, não faça atividade física. Agora, se quiser, 5 a 7 vezes por semana. Tá. Inclusive, você, Marcela, está Ô, convocada. Marcela, ouviu? Eu faço, Ô, doutor. eu faço. Ano passado eu não fazia, mas Deixa agora eu te falar, faço. exercício físico. Tem gente, tipo assim, eu quando me falavam de exercício físico, eu só pensava em academia. Eu falava, ai, mas não. Dançar é uma forma de exercício físico. Não é verdade? Que tipo de atividade o senhor está sugerindo? Qualquer Qualquer um, tem? correr, na ver- nadar, todas, não é? Todas. Na Independente. verdade, o ideal é ter um equilíbrio em todas. O ideal, na minha percepção, é ter aeróbico 33%, musculação 33% e alongamento 33%. Agora, quem é preguiçoso e realmente não quer, no mínimo uma caminhada. Tem pacientes meus que eles falam, mas doutor, academia é caro. Aí eu olho para eles assim com a cara de sarcasmo e falo assim, para você não gastar seu sapato, você fica descalço e pode caminhar. Não tem desculpa, É, né? não Ok. tem Eu desculpa, fiquei encantada de saber essa questão É como se a atividade física fosse uma fábrica de nutrientes para o cérebro, parece, a maneira como você explicou, Como né? sono, E nutrientes e estimulantes. Em vez de as pessoas tomarem estimulantes, as anfetaminas da vida, está no cérebro. Inclusive, quando as pessoas estão com dor, eu particularmente tenho vários pacientes com depressão, com estresse, com ansiedade, com cefaleia. O único remédio foi atividade física e melhoraram. Vamos voltar então. Sono, atividade física, alimentação agora. Nós podemos Prato falar cheio, O que hein? a gente precisa? alimentação, tirar os venenos. Eu falo para os meus pacientes, começa com cocaína, maconha, Nossa. açúcar, farinha, café, 2 xícaras, leite e fritura. Esse é o básico. Tá. E tudo que você desembrulha, geralmente não é bom para a saúde. Então a gente tem que tirar o leite, a farinha, o Ca- açúcar, café. no máximo 2 xícaras por Xícaras. dia. Ele tem benefícios, mas até 2 Até as xícaras. 2 xícaras, se vocês forem ver,
em trabalhos, ele é estimulante. Inclusive, tem vários trabalhos que falam que protege o cérebro contra Alzheimer, demência. Ele é ativo, ele é um estimulante. Todos os produtos, igual, por exemplo, é uma faca, tem os benefícios. Sim. Uma faca, eu corto, eu faço uma cirurgia com bisturi, ou eu mato uma pessoa. Então, não é a faca que é ruim, é quem usa a faca. Exato. Vamos falar, assim, especificamente, explicar para o nosso público por que a farinha, o açúcar são tão nocivos, assim, porque às vezes a gente ouve, ai, mas não é tanto assim, não é... O que significa esses ingredientes? Porque esses ingredientes estão na nossa vida desde que a gente nasce, assim, o tempo todo. É pão, eu amo pão. Eu amo um bolinho. Sinceramente, vou abrir mão de tudo? Não, porque quero ser feliz também. Mas eu quero pelo menos ter consciência do que acontece para eu poder escolher o momento em que eu vou me permitir isso. Estou errada? A evolução feita pela indústria e muitas vezes pela ganância, ela ajuda a matar, a adoecer. Você tocou num ponto muito importante. Desde que o homem é homem, nasceu nas cavernas, come pão. Realmente, desde antes de Cristo. Só que o pão de Cristo é um pão sarraceno, trigo sarraceno, ele nunca foi modificado geneticamente. Esse pão que já foi modificado, tem estatísticas mostrando de 30, eventualmente 40, 60, 100 vezes, ele tirou os nutrientes bons e Só colocou muito glúten. O glúten é uma cola proteica, numa dosagem teoricamente pequena, ela faz parte da integração do tecido cognitivo. Só que em excesso, como o pão que a maioria das pessoas come hoje na atualidade, ela provoca uma cola, eu vou falar isso especificamente de cérebro, ela junta com os carboidratos e ela faz uma cola, impede as conexões entre os neurônios. Então, tanto ela quanto a farinha, principalmente a farinha branca, que é o carboidrato, que é a farinha refinada, quanto o açúcar, eles têm o mesmo mecanismo, eles chama glicação. Glicação é uma aderência nas células, e essa aderência impede o funcionamento das células e mata as células neuronais e de todo o corpo. Essas manchas que cada um depois, que vocês são novas, que começa a ter no corpo, tudo chamado glicação. Então, elas atuam, é um processo de radicais livres com oxidação, estresse oxidativo, degenera as células. Se na pele nós já temos, imagina o tanto que nós não temos no corpo, no cérebro. E isso está ligado então com estresse, doutor? Não, ligado principalmente com o estresse oxidativo. Que são a nível da célula. Ah, tá. Pela De dentro. alimentação. Pela alimentação. Justamente são os carboidratos. Quer dizer, Carboidratos, olha aqui. farinha branca, açúcar. Qual que é? Tem um mecanismo específico que o açúcar degrada? Ou Todos os açúcares degradam o cérebro porque ele aumenta a produção de insulina, e quando a insulina ela aumenta muito, olha só como que é a natureza. A beta-amiloide, que é as proteínas que degeneram o cérebro, a mesma enzima que tira a beta-proteína do cérebro, ela tira a insulina. Só que a insulina, como é um tóxico maior, elas deixam de tirar as células beta-amiloides e tira só a insulina, e a pessoa vai desenvolvendo Alzheimer. Ou seja, a gente vai ter mais células beta-amiloides, é isso? Beta-amiloides e maior chance de Alzheimer quando a insulina está muito alta. E a insulina está alta quando a pessoa ingere açúcar, né? excesso de carboidratos. Sim. Inclusive, carboidratos complexos, se a pessoa ingerir muito, eles me perguntam, doutor, e o mel, o que o senhor acha? É o melhor alimento produzido da natureza. Tanto é que há relatos que ele tem 3.000 anos, foram encontrados nas catacumbas, nas pirâmides do Egito, frasco de mel, e pode ser usado depois de 3.000 anos. Olha. Então, é o único alimento que ele pode durar com a maioria das qualidades acima de 30, 40 anos, de forma natural. Então, ele tem um benefício para o organismo. Desde que não use meia garrafa de mel. Ah, sim. Qual que é a porção recomendável? Uma colher de chá. Que é o que a gente tolera também, né, no paladar.
ensinamentos Vamos do combinar. Mas antigamente os antigos eles tinham o hábito, né, de fazer uso de mel. Mas o Parou. mel, ele é antibactericida, Meu sogro antifúngico, fazia isso. antiviral. E ele dá energia A geleia real também. é o mesmo, porque um dos maiores aportes de proteínas em termos de concentração, o pólen, e principalmente a geleia real mais que o pólen de mel. Pólen de abelha, Aumenta né? a imunidade, né, doutor? É, proteína pura e tem muitas vitaminas, inclusive do complexo B. A gente pode, então, uma colherzinha todo dia. Uma colherzinha de chá. Aí, pequena, ó. é só Ou você mesmo vai pra comer um saúde. mamãozinho, você põe um pouquinho Mas de não mel. é encher uma Não, mão de... sim, mas um pouquinho você... Ainda sobre os alimentos ruins, ainda estamos nos pilares, mas aí o senhor foi falando, eu fui pensando aqui. O açúcar, farinha... Falamos açúcar, farinha, o café, já falou. fritura. Fritura, aí eu encaixo. Churrasco, a gente está numa terra que carne é rei, né? Assim, como que fica essa questão do consumo exagerado de carne e essa questão dessa carne processada também, tem os embutidos, mas a carne do churrasco especificamente, a grelha. A grelha, ela vai formar uma substância chamada acrilamida. O que é isso? A acrilamida quando se forma essa casquinha escura. Que a gente fala, ai, que delícia. Então, ai, que delícia. O cérebro e cada célula do corpo está sentindo. E ela é altamente cancerígena. Vixe, Maria. Então, se as pessoas comerem isso demais, churrasco. ela pode modificar o DNA e pode facilitar a mutação genética das células. Não. Tudo que é gostoso, geralmente, é ruim para a saúde. Vamos, então, para os alimentos bons, né? O que a gente tem que fazer para nutrir? Outra coisa, antes de falar os alimentos bons, vocês já viram algum touro, elefante, mamar? Tomar leite? Depois de adulto? Então, é polêmico, É né, verdade. doutor? O que o senhor Polêmico fala? não. Qual que é a sua opinião São sobre? estudos mostrando que as crianças até uma faixa de 7, 9 anos ainda têm enzimas para processar a lactose. Agora está aumentando muito a intolerância de leite, não só a alergia, inclusive, não só pela lactose, mas também pela caseína, que é a proteína. E outra questão, se uma pessoa, principalmente um jovem, tomar leite tirado direto da vaca, vai lá, leva a caneca, canequinha, um pouquinho de café, um pouquinho de açúcar. E desde que essa vaca esteja vacinada e seja sadia, é muito bom. É só vocês fazerem um experimento. Pega um leite de caixinha e vê a durabilidade, 6 meses. Pega um leite tirado da vaca e vê quanto tempo ele vai ficar coalhado. Tudo que o doutor Eduardo está falando, acho que no podcast que a gente fez com o Murilo, que foi 2 passados, ele comentou de 2 substâncias que é exatamente caseína, isso, beta-caseína. Caseína e a lactose. Eu não lembro os nomes, complexo, mas a gente era totalmente isso, do leite e do glúten. Até porque o que o senhor está me dizendo, não sei se eu estou entendendo errado, nos dizendo é que esse leite que a gente está consumindo não é exatamente o que a gente acha que é leite. Né? Só por ficar ali na prateleira, você sabe, né? Tem cara de leite, falam que é leite, mas não é aquilo que a vaca dá. Agora, uma coisa importante infelizmente, a indústria, na grande parte delas, principalmente multinacionais, elas querem só dinheiro. Por que eu falo isso? Vocês podem... saiu em 2019, a hora que começou a aparecer o Covid, um New York Times, 63% dos produtos da Nestlé, foi entrevistado o CEO, eram maléficos para a saúde. Meu Deus. Nestlé, uma das maiores indústrias de produtos alimentícios. Aí eles entrevistaram o CEO e falou, e aí, você sabe que isso aqui é maléfico? Ele falou, enquanto tiver comprador, nós vamos continuar produzindo. E não só alimentícios, né? Eles fazem fórmulas para criança, né? Várias. Também. Gente, o cigarro até poucos anos atrás, as pessoas ainda vendiam. A Marlboro pagou por muito tempo a indústria publicitária para sustentar, inclusive contratava médicos que não eram de fato profissionais, cientistas, enfim, não tinham compromisso com a ética, que sustentavam que o cigarro não fazia mal, quando a ciência já tinha provado
10, 20 anos antes que o cigarro era extremamente nocivo à saúde. Já que você tocou nesse assunto, é um assunto polêmico, eu acredito, para quem não tem estudado muito. Mas para quem estuda e está acompanhando os últimos trabalhos, os trabalhos de pessoas sérias, por exemplo, o açúcar, o carboidrato, sabe o que ele faz? Ele é altamente inflamatório. Hoje, todas as doenças são inflamatórias. Até um soco que você leva é inflamatório. Um infarto é inflamatório, um AVC é inflamatório, o Alzheimer é inflamatório, doença intestinal é inflamatória. E esses alimentos maléficos, eles são altamente inflamatórios. E o que acontece? Uma pessoa que tenha já uma degeneração das artérias, tanto do coração quanto do cérebro, e entrando essas substâncias, o excesso de glicose, elas vão provocar uma inflamação na parede das artérias. E o que acontece? O colesterol, ele vai lá para tamponar a parede da artéria. Ele não é o bandido. O bandido é o açúcar, é o carboidrato. Só que ainda tem uma indústria atrás da indústria que induz a maioria dos cardiologistas a receitar as estatinas, imaginando que abaixar o colesterol vai resolver os problemas. Isso não são todos. Tem trabalhos mostrando que realmente as estatinas têm o seu efeito, mas não do jeito que está sendo propagado. Eles já estão dando estatinas em adolescentes, em jovens. Cada vez mais cedo, isso então, é verdade. tem interesses atrás disso. E até entender que, de fato, encarar os vilões certos, né? Justamente. O açúcar, a farinha branca. Vamos para os bons agora? Vamos. Por favor, né? Tá meio deprimente, né? Nossa. Os bons também são desafiantes, porque se vocês observarem, inclusive eu escrevi um artigo, vocês podem ver no meu Instagram, Cérebro na Alta Performance, semana passada, sobre agrotóxicos. Os bons estão inundados de agrotóxicos. Que pena, né? E são os baseados em plantas, praticamente. Nós temos que ter assim, um cuidado danado. O ideal é nós plantarmos, igual os nossos bisavós, avós, eles faziam a comida deles. Como isso não é prático, nós temos que aprender a escolhermos, desde que as pessoas têm condições econômicas, ele é um pouquinho mais caro, mas se elas tiverem, é melhor do que pagar em remédio. Então, comprar orgânicos, e se não puderem, ou mesmo que usar, por exemplo, o Lugol, que é o iodo, água sanitária, para lavar, né? Vinagre, para deixar em molho 5 a 20 minutos, todas as frutas, verduras, legumes, para poder eliminar essa intoxicação de ensina pra agrotóxicos. gente, não, isso aí, faz doutor, a receitinha. O que isso a gente daí é uma precisa dica fazer? legal para o público, né? Para eles adotarem isso, para tirar agrotóxico de verdura, de legumes. De Volta aí, frutas. doutor, de frutas. Ensina certinho quanto a gente Como que precisa. eles podem fazer? Por exemplo, Chegou da feira, comprou... Chegou da feira, lava normal. Por exemplo, tem ainda, eventualmente, alguns insetos, terra. Então, faz uma lavagem inicial, água corrente. Está, assim, relativamente limpo a olho nu, coloca num recipiente, numa bacia, e coloca água e pode colocar vinagre, água sanitária ou Lugol, que é o iodo dos a 5%. três, né? Não são os três. Não, é um dos três. E qual que é a coloca, proporção? deixa 10, eventualmente 20 minutos sendo limpo, e depois disso, água corrente novamente antes de ingerir. E qual que é a quantidade desses ingredientes? Se a pessoa escolher um deles, qual que é o litro Uma para... tampinha. Praticamente algumas... Gotinhas, né? Não, o Lugol é umas gotinhas, umas 5 gotinhas é o suficiente. Agora, a água sanitária, uma colher de sopa... Uma tampinha, né? É uma tampinha, justamente. E vinagre, geralmente, é mais. Vinagre precisa mais. Às vezes, até quase uma chave, uma xícara. Ah, tá. Agora, outra dica, quando não é possível fazer isso,
e eu faço todos os dias, eu descasco, eu jogo, infelizmente, a maioria das vitaminas, minerais estão na casca. Mas é melhor você perder o anel do que você perder os dedos. Então, eu como, por exemplo, maçã, uma pera, mesmo o tomate é muito contaminado, Sim, todos eles. sim. É tirar a casca. Tá, ok. Porque se concentra mais na casca, mais né? na casca. E assim, a gente sabe que as empresas, enfim, vendem a semente já também. Já estão modificadas ali, Não né? só modificadas, mas também com esses agrotóxicos, né? E às vezes as pessoas falam isso. Estruturalmente, a célula daquele alimento já está contaminado. Mas ao fazer esse tipo de higienização, você está pelo menos mitigando, diminuindo. Está diminuindo a chance de grande intoxicação. Eu tenho algumas plantinhas, algumas frutas. Tá? Tenho pitanga, acho que 4 ou 5 plantas. Limão, pitanga, acerola, uma laranjinha. E eu vejo que é tão difícil produzir se você não põe adubo. Se você não pulveriza, não vai. E você vê, eu que cuido. Imagina. Eu acho que o solo já está meio transformado. E muito transformado. O solo tem poucos nutrientes pelo mau uso do solo, pelo excesso de agrotóxico. Fazer uma consultoria com o agrônomo para poder melhorar ele poder te dar, de um agrônomo que vai te dar, assim, você pode usar isso e sempre fazer, mesmo que seja um lugar pequeno, uma agrofloresta. Porque se você coloca com outras variedades, inclusive de, teoricamente, mato, então as pragas, os mosquitos, elas vão no restante do mato, entre aspas, e preserva as frutas, verduras e legumes. Olha, a Adriana já está querendo dica de jardinagem. Olha pra onde a coisa sabe por quê, doutor? Nós somos criados num sítio pequenininho. Olha aqui, uma família de 11 filhos, num sítio pequenininho. E a minha mãe plantava tudo. E era tudo tão lindo. E naquela época não tinha agrotóxico. E aí, o que eles faziam? A minha mãe plantava muito mamão, a gente trazia para Rio Preto, colocava numa carriola e vendia na rua. Para ganhar um dinheirinho, para levar na escola, para comprar um lanche. Então, a nossa infância foi assim, mas tudo natural. Realmente, naquela época não tinha. E hoje está muito diferente, para plantar, né? Hoje a gente não tem espaço nem para dormir, às vezes. Tão pequenininho que tá. E, doutor, deixa eu te fazer agora outra pergunta. Alimentação, acho que é isso, né? Não, tem muito mais. Então vamos na alimentação. Vamos falar dos bons, os que são os destaques bons, apesar da questão do agrotóxico. Fazer um mix de verde, de comida arco-íris. Coloridas. Por que comida arco-íris? Por exemplo, a cenoura laranja tem mais vitamina B. A beterraba tem, eventualmente, vitamina B, tem vitamina A. Não, a cenoura, vitamina A. Então, cada fruta, cada legume com a sua cor, ela tem um mineral diferente, uma vitamina e antioxidantes diferentes. Então, sempre uma salada colorida, né? Colorida é o que eu faço há muitos anos na minha casa. Não só salada, mas a gente está falando de diversidade, tudo, né? O cozidinho que você vai fazer, o couve refogado um dia. Você tem que variar, né? E tem né? super alimentos, o senhor mencionou o mel, a geleia real, kefir, por exemplo. Tem alimentos que são muito poderosos. O ideal é a gente ter uma alimentação balanceada, eu imagino. Não tem um santo graal, isso aqui é a grande perfeição. Mas tem alimentos que são realmente especiais, assim, que a gente deveria... A nível de cérebro, né? A nível de cérebro. A nível de cérebro, usar principalmente frutas vermelhas. As frutas vermelhas são as sainhas, entre aspas, de desintoxicação e das células do corpo todo e principalmente do cérebro. Elas contêm muitos flavonoides. Cereja, isso, por exemplo, quem tem condições, comprar mirtilo. É o rei. Aqui no Brasil, nós temos o açaí, nós temos a amora,
temos a jabuticaba, Morango. e morango, que é muito contaminado por Muito agrotóxicos. agrotóxico. Uva roxa conta, entra? Uva. Então, preferência, sempre que possível, no mínimo uma fruta roxa Por dia. por dia, no mínimo uma fruta roxa por dia. Frutas cítricas. Limão, As cítricas laranja. tem uma concentração alta de vitamina C. Vitamina C protege o colágeno, também é antioxidante, aumenta a imunidade. Perfeito. E as verduras, principalmente as verduras verdes, têm grande quantidade, não só de vitaminas e minerais, mas principalmente vitaminas B. E com isso aumenta a produção de sangue. Tendo sangue, você oxigena Irriga, melhor, né? o teu cérebro. Na verdade, se você perguntar qual o alimento fundamental, realmente é um mix. Não dá para você viver, por exemplo, só de um alimento. Sim. Agora, E são para o temporários, cérebro, né? são essas frutas, são os legumes coloridos. Por exemplo, se tiver que comprar batata, se tiver que comprar cebola, vai na roxa. Aí, Dudu, Ela tá acertando, tem tá vendo? 40, 50, até mais vezes vitaminas, antioxidantes e Olha, minerais. que legal, não sabia. O óleo de coco. Recomendo todos tomarem óleo de coco. Nos Estados Unidos, vários trabalhos, vários médicos usam óleo de coco para pessoas que têm demência, principalmente Alzheimer, em torno de até 9 colheres. E para quem não quer ter, 5 colheres Por dia? por dia. Nossa. É, Pode colocar Usar pra como alimentação, preparo? Ou não? Na colher, menina. Direto? Óleo de coco, produtos que tenha proteínas, eventualmente a pessoa, até uma carne, mas uma carne teoricamente com procedência, um ovo caipira, ovo orgânico, frango caipira, então um peixe que não tenha tanta contaminação por metais pesados, por isso que é muito desafiante. Uso de castanhas, praticamente... Você me ensinou a comer, eu fiz um mix. Aham. E ó, E não é a verdade? castanha, principalmente a noz, se você observar, ela tem o mesmo formato do cérebro. Verdade. E ela é uma das poucas castanhas que tem ômega 3. As outras têm ômega 6 e ômega 9. Tá. Mas olha aqui, sabe o que ele me ensinou a fazer? Ele falou, faz um mix de castanha. Você tem fome no período da manhã, come algumas castanhas. Então, eu faço realmente um mix e mata a fome. Sim, mata a fome Né? e tem E minerais saudável. também, selênio, não é? Tem, principalmente a castanha do Pará. E a São vantagem, por óleos exemplo, em vez de bons, você... né? Uma dica para quem nos está assistindo, em vez de comer pão, bolo, biscoito, bolacha, come uma castanha. Não precisa... E até isso, a natureza é inteligente. Se você comer, por exemplo, 2 castanhas do Pará, nozes e castanha do caju, uma porção pequena, ela vai ter o quilocalorias, calorias muito maior do que você comer carboidrato. E, além disso, ela está sendo benéfica para o nosso cérebro. São porque boas calorias. Ela vai ajudar a formar as conexões do nosso cérebro, a bainha de mielina, as membranas do nosso cérebro. E o carboidrato não vai ajudar a formar nada, só dá energia. Então, o carboidrato Duplo benefício. é um alimento energético, mas não funcional. Entendi. A proteína e a gordura é funcional. E essa energia eu consigo com outros alimentos também, né? Não, lógico. Por exemplo, o abacate é excelente. Porque ele vai ajudar na formação também da bainha de mielina e ele contribui para que a pessoa tenha mais energia, mais do que um pedaço de pão ou um pão inteiro. Que só vai dar energia e um pico de insulina. Aí, Justamente. Marcela, troca teu pão pelo abacate. Por exemplo, para quem é vegetariano, como Sim. eu, chia ou quia, usar também amaranto, a quinoa. Então, eu uso com regularidade o pólen de mel, que tem muitas proteínas e tem muitas vitaminas do complexo B. Pólen de mel. Pólen de mel. Nunca ouvi falar, não conheço. Acho que a Manipulari tem, né?
É um suplemento ou você Não, encontra ele em natura? Ele é Pólen natura, mesmo. são grânulos Sementinhas, pequenos. Pequeno. Ok. E lá tem muitos antioxidantes também. Aham, Então, principalmente quem é vegetariano, eu indico muito isso. um bom substituto. Quinoa, chia, pólen e o amaranto. Perfeito. E além da parte toda vegetal. E o azeite, doutor? Azeite, desde que não seja falsificado e que seja extra virgem, é excelente. Agora, infelizmente, Nossa. a grande maioria dos azeites, inclusive nos Estados Unidos, são falsificados. E como que a gente sabe O que eles isso? fazem em falsificação? Eles pegam o azeite realmente que tem uma certa procedência. Vamos supor que Mistura com... teria 500 ml no azeite, só que eles colocam 5 ml, 10 ml e o resto Batiza. azeite batiza. Que pena, O que né? a gente tem que ver no rótulo do azeite? Tem que como? ver empresas sérias, empresas que estão preocupadas com a ecologia, com a governança Ixi, e com a nenhuma. socialidade, o social. Nenhuma. Ou ESG? ESG. Aí você pode falar qual que você usa? Hã? Pode falar qual que você usa? A minha esposa, ela faz um mix, a maioria, como eu tenho condições, importados e de rótulos bons. Entendi. Mas eu nem sei o nome, que ela que... É um Só- desafio, né? É um desafio. A gente fechou os pilares? Fechou. Ou faltou? Não, faltou o Então, quarto. Então, eu queria falar exatamente disso. Se Ah. o desenvolvimento espiritual e o relacionamento entre as pessoas interferem na saúde do cérebro. Total. Pessoas que vivem sós, elas são as ilhas e elas precisam ter uma conexão social. Por que conexão social? É aquela situação de ter empatia pelo outro, ter compaixão pelo outro e ter amor pelo outro. Se vocês analisarem, lembre de todos os grandes seres da humanidade, principalmente os seres espiritualizados. Vou citar aqui alguns, talvez, Buda, Jesus e Gandhi. Maria Teresa Calcutá, aqui no Brasil, Chico Xavier. Cada expressão que eles tinham de amor pelo próximo, de empatia, de compaixão, de respeito, o que estava acontecendo no cérebro deles? Eles estavam produzindo ocitocina, eles estavam produzindo endorfina, eles estavam produzindo acetilcolina, serotonina. Então, eles estavam se banhando de substâncias que fazem o cérebro acalmar. Eu falo assim, você quer ser... Fazer o bem, né? Fazer Olha o bem lá. é o maior egoísmo que a pessoa pode ter, que ela, primeiro, ela se beneficia, para depois beneficiar o outro. Igual, em termos de voluntariado, eu converso muito lá no Hospital de Base com as pessoas voluntárias. Aí eu pergunto para elas, quem se beneficia mais? Quem recebe ou quem dá? Fala, doutor, eu curei de câncer depois que eu comecei a ser voluntariado, eu tinha depressão, eu curei, eu tinha enxaqueca, eu curei, eu reclamava de todo mundo, eu não reclamo Olha mais. Ô, que doutor, bom. às vezes é necessário primeiro dar, né? Para depois se receber. Mas é lógico. É uma consequência. E a Duda falou antes da gente entrar no ar, né? A gente estava comentando daquelas blue zones, que é onde as pessoas vivem mais de 100 anos, e eles abordam a alimentação, a atividade física costumam ser tópicos comuns, mas da questão da socialização, e eu acho que isso tem a ver até com o quarto pilar que o senhor comentou, que é o controle de estresse. É justamente isso. As pessoas são a fonte do nosso estresse, mas elas também podem ser a fonte da nossa cura, de certo modo. Na verdade, Marcela, não são as pessoas, são a maneira com que você reage às situações, como o teu cérebro interpreta. Eu estudo muito isso com o funcionamento do cérebro. Então, nós temos didaticamente 3 porções do cérebro. O cérebro reptiliano, que é o instintivo, que é aqui onde 80% dos seres humanos estão, que é de cobra, lagarto, jacaré, crocodilo. As pessoas têm a mesma reação que eles. Matar, fugir, lutar, fugir e congelar. Tá. Entendi. E procurar comida e procriar. Ok. Então, o básico é isso. E ele contribui para a pessoa possa ter respiração, possa ter batimento cardíaco. A sobrevivência, a base. Sobrevivência.
O segundo é o cérebro emocional, que é o límbico, que são dos primatas, dos mamíferos. As pessoas têm várias emoções, as boas e as ruins, tristeza, alegria, bem-estar, ansiedade, depressão, felicidade. E o racional. Então, quanto mais nós subimos na escala do cérebro, menos pessoas vai estar no racional. É só você ver o número de guerras que nós estamos tendo atualmente, o número de mortes em todos os lugares do planeta. Aparece louco com um rifle, um revólver, agora faca, e começa a matar sem nada. Sim. São verdadeiros psicopatas. Sim. Mata para se sentir bem. Sim. Por prazer, né? O que eles estão usando? O cérebro reptiliano, é o instintivo. E isso é possível a gente aprender a lidar com isso? Como que... Ou é condicionado, por exemplo, eu nasci assim e eu sou... Como funciona isso? Não tem nascer assim. Ninguém nasceu tendo medo. Você pega uma criança que nunca teve contato com os pais amedrontando, põe uma cobra venenosa ao lado, um bebezinho, ele vai lá e brinca com a cobra. Agora, coloca um de nós com a cobra venenosa perto, você já começa a ter pânico. Uhum. Então, o medo é aprendido, as emoções são aprendidas. E é possível descondicionar ou dessensibilizar e reaprender. Nós, aos 7 anos, onde tem a formação da personalidade de todos os seres humanos, nós recebemos informações dos nossos pais, da nossa família, dos cuidadores, e como nós não temos filtros. Você passa tudo. Né? Passa tudo. Então, nós absorvemos tudo. Se um pai falar, comer banana com abacate mata, e a pessoa não questionou, ela chega aos 90 anos, banana com abacate mata. E eu estou dando um exemplo. Sim, é isso mesmo. Bobo, mas no dia a dia o que acontece? Manga com leite mata. E é a maneira que a gente aprende a viver. Mas isso fica condicionado no cérebro desde os 7 anos. E como que a gente não foi questionado, não foi interrogado, persiste. Agora, se vocês quiserem realmente fazer, vocês já fizeram, a Marcela também pode fazer, Cérebro em Alta Performance, dia 25 de novembro, vocês vão aprender a como domar o cérebro instintivo e emocional de vocês. É possível, vale a pena, então, trabalhar essa questão. Total. Reptiliano, límbico e racional. É ter uma harmonia entre os três. Os três são importantes para a nossa vida. Agora você precisa aprender a domar. Imagina... Eu vou te fazer uma nova analogia. Você vai lá aqui na Festa do Peão, aqui em Rio Preto, em Barretos, o touro, o cavalo mais bravo, sobe nele na primeira vez. Agora, a partir do momento que você vai, nem precisa muitas vezes domar fisicamente, você vai domando o touro mentalmente, você vai acariciando, você vai aconchegando, vai aproximando, você vai dando comida, ele já vai amansando. São técnicas. Então, são aprendidas. Touro cerebral pode ser domado. É o nosso cérebro. Doutor, a gente viu que agrotóxico prejudica o nosso cérebro. Agora, poluição, cigarro, e aí, também? Outros tóxicos? Os tóxicos? Todos, inclusive, cada um de nós estamos com celular. Ai, meu Deus. Esse o meu aqui tá lá. É um dos que mais promove intoxicação através de ondas eletromagnéticas, a luz, micro-onda, carro, navio, submarino, avião. Saiu um trabalho recente dos Estados Unidos, grande parte... não grande parte, um número expressivo de pilotos acima de 55 anos, com 15 a 20 anos, na profissão, com leucemia e linfoma, devido a ficar recebendo a radiação eletromagnética de dentro dos aviões. Nossa. Gente, isso é tão verdade. Agora eu vou puxar a sardinha para você. Para mim não, para a ciência. No simpósio dele, né, eu já fiz, e tem uma parte lá... A gente fica com um negócio na mão, nem lembro o que era aquilo.
que você sem celular, com celular e sem celular. Com o celular, você não tem força pra... Abrir o dedo. Quando... Faz comigo, vai. Ele vai abrindo, com o celular, ele abre facinho. Aqui, ó. É isso. É. Ó, eu tô sem Força. celular. Vai. Pega, Tô seu Pega o celular. Dá o seu aqui. Não, o meu não. O meu tá... Ixi, tá longe. Então O pega dele qualquer tem celular. proteção, Não eu tenho, pego. a gente entra em Traz cena o sem celular, só pra celular. Traz Cadê meu o celular. celular? Ele tem proteção. O meu tem proteção. O meu não. A gente É vai ter muito que legal descobrir isso. Que proteção Ó, é essa? Agora, meu. ó, tá segurando o celular. Presta atenção. Ela pode fazer a força que Quiser. for, ela não Agora, dá conta. o celular mágico é o meu. Gente, o que que tem nesse celular? Vai todo mundo querer. Gente, é impressionante. E o que é que tem ali? Magia. Magia. Ah! Você quer A gente aprender? não Vai no pode curso provocar, dele. a gente não pode Se provocar a quiser- audiência e Nossa. não responder. Se quiser aprender, vai no meu Cérebro em alta simpósio. performance. Cérebro em alta Ô, performance. doutor, Nossa. você acredita que no dia eu não comprei e eu falei que eu ia comprar e não comprei? Você precisa me passar novamente o Ai, contato. gente, ó, isso aqui virou comércio, É. hein? Vocês estão Não, vendo? não, doutor, ó, depois tá, você não esquece. Ah, Agora, voltando, é super interessante mesmo. E quero descobrir, vou ter que fazer um simpósio Então, olha pra aqui, ó. descobrir. Então, ó, álcool é prejudicial, cigarro é Celular. prejudicial. maconha é prejudicial, Só que cocaína. igual celular. Eu acho que Talvez pior. Eu acho que no celular entra tudo, né? TV, tudo É que tem isso. ou só coisas, celular? por exemplo. Mas o celular, ele tem é lógico, TV, mas ele tem muitas ondas eletromagnéticas. Inclusive, recomendo, vai dormir 5 metros a 7 metros do celular. Viu, dona ele Maria desligado, Eduarda? Maria Eduarda. Ela dorme com ele aqui, ó. Então, você está recebendo Viu? ondas eletromagnéticas. Crianças até 10 anos, 11 anos, têm a calota menor. Elas ficam com o celular assim, elas estão recebendo, quando fica mais de 5 minutos, começa a aumentar a temperatura, desnaturação das proteínas do cérebro e pode induzir a câncer futuramente. Certo. Ela Nossa, perguntou de doutor, álcool. e tem muita gente que dorme com celular, né? Um monte de gente. É muita ignorância, né? É muito do nosso tempo mesmo, né? Infelizmente. Sobre o álcool, eu fiquei curiosa. Tem aquela coisa do vinho, de um cálice, de faz bem para o coração, faz bem para socializar. O que pode? Porque eu pergunto do álcool especificamente, porque a mais droga comum, legalizada, né? É a droga O mais açúcar também é aceita. legalizado. É A verdade. farinha é Deixa eu legalizada. responder por ele. Não sei, ele Não, que disse, olha ele aqui. você pode. É álcool, filha. É. Come a uva. Bom, Tô errada? Nenhuma dose de álcool, nada? Os adeptos, os vendedores de vinho, falam que realmente é bom. Tem alguns trabalhos mostrando que para você ter o benefício, você teria que tomar uma média de 12 a 20 taças de vinho para ter o benefício do resveratrol, Que é antioxidante. que é um antioxidante, para ter uma boa limpeza, entre aspas, e melhora das funções cerebrais. Se você tomar isso, você vai ter cirrose hepática. Sim. É mais fácil você tomar uma cápsula de resveratrol. Entendi. Então, de fato... Não. Ô, Vamos pelo caminho do equilíbrio. E fatores genéticos? Tem alguma coisa que influencia? Os Heredar fatores, alguma coisa? fatores genéticos, na verdade, são Ele falou, muito acho que 10%, poucos. 10 a né? 15%. Na maioria das doenças, inclusive, Bruce Lipton mostrou que em câncer é menos de 5%. Tá. O Agora, resto quanto à demência, é lógico, se tem um pai com demência, tem uma probabilidade, depois dos 65 anos, de desenvolver, mas aí vai depender do estilo de vida, da epigenética, de ter, acima de 65 anos, 30%. Quando os dois pais têm Alzheimer, pode, acima de 65 anos, até 60%. Nossa, grande chance. E acima de 85 anos, há uma chance praticamente de 80%. Agora, vários trabalhos demonstraram, mesmo que a pessoa tenha um gene com o hereditário do Alzheimer, mas se ela tiver um estilo de vida bom, Saudável. a chance dela ter é muito pequena, e mesmo se ela tiver, ela pode ter depois dos 85, 90 anos.
Então, o Ótimo. estilo de vida predomina ainda, O né? estilo de Sempre. vida. É uma perguntinha que não tem nada a ver com isso, mas eu sempre fui curiosa, vou perguntar aqui hoje. Eu sempre conheci, faz 30 anos que eu sou profissional da saúde, e sempre te vi com um médico normal. Licença. Hoje você é muito diferente de quando eu te conheci. O que foi esse divisor de águas na sua vida? Porque você era um cirurgião, você operava muito, só que eu vi um divisor de águas na vida do Eduardo. O antes e o depois. O que fez isso mudar na sua vida? Logo que eu terminei a residência, eu trabalhava uma média de 15, 18 horas às vezes por dia. Não dormia. Eu tive várias crises de burnout, não de estresse por estar nervoso, mas Trabalho. exaustão física. E eu precisei, inclusive, internar por causa de vômito, diarreia, gastroenterite. Aí eu comecei a falar, eu médico, e eles me oferecendo medicamento. Toma um ansiolítico, toma isso para você acalmar. Eu falei, ansiolítico, espero não entrar na minha boca enquanto eu viver. Antidepressivo, espero não entrar na minha boca enquanto eu viver, no meu corpo. E comecei a me interessar por estilo de vida. Aos 30 e poucos anos de vida, aos 35 ou até menos, eu comecei a fazer cursos do Lair Ribeiro, e eu aprendi muito com ele. Inclusive, eu dei 22 cursos dele aqui em Rio Preto. 22 turmas passaram comigo baseado no tema dele, e comecei a me interessar por espiritualidade. Eu fiz 12 anos de yoga, meditação com a Susan Andrews em Porangaba, e depois eu fiz mais 12 anos de xamanismo. Então, isso me voltou, além para espiritualidade, voltou para a natureza. E a partir disso, fazem 25 anos aproximadamente que eu não coloco uma gota de álcool, não coloco açúcar mínimo do mínimo. No aniversário da minha filha, eu costumo comer o bolo do aniversário dela, e refrigerante há mais de 25 anos que eu não coloco na minha boca. Realmente mudou o estilo de E vida. realmente eu mudei porque aí volta no que nós conversamos e a Marcela levantou. Antes eu fui treinado, como a maioria dos médicos são treinados, Marcela, para ver doente. Aí eu comecei a ter um novo olhar, isso é real, foi muito marcante na minha vida. Por que não começar a ser sadio? E meu pai me inspirou muito, porque ele faleceu esse ano, aos 98 anos. Há 3 horas antes de ele falecer, ele estava lúcido. Ele teve um infarto quase que praticamente fulminante. Aos 98 anos. Até 93, 94 anos, ele nunca tomou remédio. E, como diz meu irmão, ele fez tudo errado e deu certo. Ele comia errado, era estressado, ansioso, não fazia muita atividade física e viveu. Agora, eu sendo médico, Sabendo. esse conhecimento, eu posso, não interessa prolongar, não quero viver 130 anos, mas enquanto eu respirar, eu quero ser sadio. E outro fator que eu até comentei no simpósio, eu quero evitar de dar trabalho para minha filha. Eu quero ser tão sadio, mas tão sadio, que o dia que eu morrer, assim, puf, ela só vai lá, morreu, pronto. Eu não quero que ela fique cuidando de mim. Não, porque o que a gente vê, né? É testemunho, né? Doutora, eu vou pedir uma pausa rapidinho aqui para pedir para os nossos espectadores, nossos ouvintes, deixarem o like. Eu tenho certeza que essa conversa tá batendo, hein? Aqui tá batendo, tá pegando. Então, se você está gostando, deixe seu like, já se inscreve no canal, assim você não perde nenhum episódio. A gente já tem aí bastante episódio para maratonar também, se você perdeu algum. E aí você deixa também as 5 estrelinhas no Spotify, se você estiver nos ouvindo. Por quê? Porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas e cumprir o nosso propósito, que é ajudar todo mundo a viver mais e melhor. Um último convite, acesse o @Conexão Saúde Cast, que é o nosso Instagram. Ali a gente fala mais próximo, tá sempre trocando. Aqui os nossos encontros ainda são quinzenais, sabe, doutor Eduardo? Uhum. A gente vai chegar em breve, se Deus quiser, toda semana. Enquanto isso não acontece, a gente está ali no Instagram, sempre conversando com o pessoal, e é ótima essa troca. Então, fica a dica. E aí eu já emendo com a minha pergunta.
Covid, doutor Eduardo. Eu tenho ouvido muitas pessoas, pós-pandemia, se queixarem de sequelas. Perda de memória, lentidão no raciocínio, dificuldade de concentração. Isso chega para o senhor, essas questões pós-Covid, afetando cognição e tudo mais? Chega e com muita frequência. Tem pessoas que perderam grande parte da memória, as funções cognitivas, não só pessoas mais acima de 60 anos, mas inclusive jovens também. O Covid, ele, agora que depois de algum tempo, nós começamos a estudar o Covid e observou que ele é uma doença inflamatória. Ele afeta praticamente cada órgão do corpo. Por que umas pessoas têm comprometimento pulmonar, outros cardíacos, outros cerebral? Isso é inerente, aí sim, à genética. Então, cada pessoa, no dia a dia, ela tem um órgão-alvo. Por exemplo, o mesmo estímulo aqui para nós, estresse, pode comprometer pele, outro coração, outro intestino e outro cérebro. E aquelas que acometem o cérebro por um processo inflamatório em decorrência do Covid, elas têm esse comprometimento de cognição, de lentidão de raciocínio, elas têm perda da memória, falta de concentração, eventualmente insônia. Elas ficam com isso mais irritadas, mais ansiosas e muitas vezes até depressivas. E é possível, embora tudo muito novo, tem conseguido tratar, amenizar esses sintomas? Sim, com certeza. A grande maioria das pessoas, mesmo os jovens, elas não têm um bom funcionamento cerebral. Eu falo para elas, está faltando nos exames, muitos, por exemplo, que têm baixa adrenalina, que têm baixa dopamina, baixa serotonina, excesso de cortisol, excesso de noradrenalina, elas estão com combustível alterado e falta de combustível. E fora, por incrível que pareça, eu tenho visto pessoas com vitamina D de 12, vitamina D de 14, 15, 16, menos de 20. O ideal qual que seria, doutor? 50 a 80 a 100. E a gente não consegue isso tomar no sol, né? Não, a não ser que você fique na praia. Tem que suplementar, né? Infelizmente, tem que gastar na manipular e tem que suplementar. Doutor, mas você vê, não é um medicamento, né? Não, é lógico, inclusive é um hormônio, nem vitamina não é um hormônio. E ele é fundamental e no cérebro, sem a vitamina D, ele não funciona. Então, ele é responsável pela, não só a parte imunológica, mas também pelo funcionamento do cérebro. O senhor indica para quem pode tomar o sol? Sim, talvez a gente entre em choque com os dermatologistas, mas além de suplementar, o senhor costuma recomendar para se expor ao sol também? Sempre que possível, principalmente sábado e domingo, eu tomo 15 minutos de sol. Os dermatologistas falam que tem que usar filtro solar. Solar. Tem vários trabalhos demonstrando que a falta de sol e com a baixa de vitamina D provoca degeneração no corpo e a proteção, grande parte, eu não vou falar todos, porque eu não entendo de pomadas, de cremes para dermatológico. Eles provocam muito mais câncer do que o próprio sol. Entendi. O excesso. Compensa tomar esse solzinho... Só que tem que ser 2 horas antes do meio-dia ou 2 horas depois, com um foco concentrado meio-dia, 10 minutos. Para quem tem a pele muito clara, e a minha, por exemplo, eu sou mais moreno, teria que ser uns 15 a 20 minutos. E quem tem uma pele bem escura... das 10 às 14, é isso? 10 a 15 minutos, e quem tem a pele muito escura, até 30 minutos. Porque a melanina, que é a célula, o pigmento, ele, quando tem excesso, ele impede a absorção. Olha, eu achei que era mais fácil. Que ignorância minha. Não, é mais difícil de captar. É mais difícil. Quanto mais clara a pele, maior a absorção. Certo. Doutor, a gente vê muito... que quando a pessoa tem uma demência, um Alzheimer, tipo assim, já apareceu.
como é que isso vem acontecendo no dia a dia e as pessoas não percebem, a gente não percebe? Quando se depara, a pessoa já não tem mais memória. Mas isso, Adriana, é uma questão muito importante, até para todos nós ficarmos atentos. Uma analogia que eu faço para os pacientes, imagina um copo desse que eventualmente possa caber 300 ml, 250 a 300 ml. Você coloca a primeira gota, você não vai ter perda de memória. Agora, a hora que ele extravasa, é o que você falou, vai ter perda de memória. Então, as pessoas que não cuidam, as crianças, por exemplo, eu considero um absurdo hoje, com o conhecimento que eu tenho, com o tanto que eu estudo, dão Nutella, dão chupeta, dão pirulito para a criança, dão doce, dão refrigerante. Então, o que está acontecendo? Elas já estão construindo um cérebro de Nutella, um cérebro de açúcar. Imagina. E com isso elas já estão propensas, elas já estão com as conexões mais frágeis, entendeu? E os trabalhos recentes demonstram que antes de desencadear, antes de entornar o copo, 20, eventualmente 30 anos já começou a degenerar o cérebro. Ô, doutor, então eu tenho 2 perguntas. Quais são os sinais da demência e como que um simples esquecimento leva à demência? Qual é esse caminho? Não, aí tem que analisar caso a caso. Por exemplo, uma pessoa que seja altamente estressada, ansiosa, deprimida, ela tende a dar uma apagada. Por quê? Porque ela está tão conectada no problema dela, entre aspas, que ela dá uma desconectada. Então, tem muito, inclusive, falta de atenção. Pessoa, vamos supor, você está falando comigo, eu estou, suponho que eu esteja deprimido, muito preocupado, você pode estar falando, eu estou no meu mundo. Então, essa é uma coisa. Agora, as pessoas que começam a... não sabem onde está o celular, não sabem onde está a chave. Guardou e não achou. Guardou e não achou. Coloca celular, que eu tenho paciente, na geladeira. Deixa a panela queimando 2, 3 horas. Então, já é um sinal, aí né? já é sinal que, se elas não cuidarem, com certeza há uma grande probabilidade de desenvolver Alzheimer. É por isso que eu particularmente indico 30 anos no limite para fazer um check-up amplo de todos os neurotransmissores, as vitaminas mais importantes, os minerais mais importantes, a função renal, a função hepática, a função cardíaca, para ver, não que eu vou diagnosticar Alzheimer, mas eu vou diagnosticar alguma situação que possa estar caminhando para Alzheimer. Para. E a gente consegue, então, reverter isso, né? Consegue. Eu acho assim, o que já perdeu, você não consegue recuperar, né, doutor? É daqui para frente, né? Não consegue recuperar dependendo da intensidade. Uma analogia que eu faço para as pessoas leigas é o seguinte: imagina meu músculo. Suponha que eu tenha 1000 fibras musculares. Por qualquer doença, ou por um corte, um acidente, eu tenha perdido 200. E eu hipertrofio as 800. Essa é a recuperação, às vezes, do AVC ou de um trauma. Então, eu coloco para trabalhar as que não foram perdidas. Ok. Você otimiza aquilo ali que ficou. Potencializa. Aí, eu aproveito a pergunta da Duda para entender. Demência, Alzheimer é um tipo de demência, mas nem toda demência é Alzheimer. Da Alzheimer virou uma palavra comum. A Alzheimer ficou mais conhecida. Tem a demência frontotemporal, que é onde começa, inclusive, a questão de distúrbio de comportamento. Antes da pessoa perder a memória, ou ter lapso de memória, ela começa a ter comportamentos assim, de grosserias, de agressividades, ou aqueles comportamentos de apatia. Não quer tomar banho, não quer sair. Eu tenho uma professora de uma das cidades aqui próximas, 36 anos, ela entrou tanto em apatia que ela ficava 8 a 10 dias no quarto, sem tomar banho. Nossa! A mãe levava comida, ela não comia direito. E era o anúncio mesmo de uma doença degenerativa. Neurodegenerativa. Então, é importante, essa frontotemporal, tem a dos corpúsculos de Levy, que é um outro tipo de demência, que os sintomas começam como se fosse o Parkinson.
Entendi. Muitas vezes a pessoa começa a tremer, você fala é Parkinson, like Parkinson, é como Parkinson. Ela realmente treme, mas é por degeneração. Inclusive, há uma informação, a maioria das pessoas, ou 60% aproximadamente, com síndrome de Parkinson, elas vão se tornarem dementes. Entendi, tá meio que associado. Está meio que associado. Quando são degenerações do cérebro próximas. Certo. Tem também a demência vascular. Por exemplo, um paciente que tem um acidente vascular, obstrução de carótida. Então, vai menos aporte, não só de sangue, oxigênio, mas de nutrientes para o cérebro. Também pode ter essa demência. Tem a demência de todos os tóxicos, os metais pesados. Tem a demência do álcool, o alcoólatra, do tabagismo. Consequências Nossa, do tem desgaste do cérebro. E outra, a demência provocada pelo trauma. Uma pessoa que teve um trauma muito grande, comprometida o cérebro, então Emocional vai ou perder. físico, trauma? Os dois. Os dois. Os dois. Ah, Então, vai começando a degenerar o cérebro. E a certo. pessoa que não tem estímulo. Por exemplo, hoje... Leitura, palavra cruzada. É justamente isso. Hoje eu estou assim, focando muito e orientando os comprei pacientes. uma palavra cruzada para mim. Ótimo. Reserva. Por exemplo, como que a educação no nosso mundo ocidental? Você entra para o mercado de trabalho, você tem que poupar. Você tem que poupar. 10, 20, 30, 50%, você tem que poupar, pelo menos 10%. E o que você está poupando de cérebro? O que você está poupando de saúde? Nada. Você está gastando. Então, as pessoas não imaginam, elas veem, mas faz isso não conta, passa né? pela cabeça, elas não se comprometem a fazer uma poupança, uma reserva biológica, cognitiva, para elas chegarem aonde tiver que chegar, inteiras. Certo. Que exercício, a Adri falou, palavra cruzada, são efetivos? Que tipo de medidas eu posso incrementar no meu dia a dia para fazer esse cérebro trabalhar ao meu favor? Vou só dar um outro exemplo que me veio à cabeça. Fazer conta na Eu mão, usar sempre tenho calculadora. dúvida. Usar a agenda ajuda a liberar espaço na minha cabeça e o meu cérebro vai funcionar melhor para o que precisa, complexo, ou não? Eu estou deixando ele preguiçoso e eu deveria... Nossa, dúvida, hein? Nossa, eu sem entende? agenda não sou ninguém. Então, a minha agenda ela é uma aliada para eu liberar essa cabeça para trabalhar em outras coisas, ou não? Ela está me deixando preguiçosa. Me diz exercícios, na prática. Só vou te fazer uma analogia. Imagina que você tem uma capacidade no seu computador, vamos supor, de 10 mil gigabytes. E você vai colocando programas, escrevendo no computador. Agora, se você mandar para as nuvens ou pegar um pendrive e tirar, você vai ter mais capacidade de armazenamento. A analogia é essa. A Então, agenda, Então, bem, a agenda, você libera daqui para cá. E outra coisa, o ideal para quem tem muita ansiedade, muita preocupação, depressão, qualquer transtorno mental e mesmo insônia, eventualmente à noite, se ela tiver uma preocupação e ficar pensando, ela não dorme. Então, ela escreve, eu estou decepcionado com o meu relacionamento, eu estou decepcionado porque eu não tive uma produtividade, porque eu estou em dívida. Então, ela coloca no papel, ela libera o cérebro para não ficar pensando naquilo. Coloca os problemas no papel e deixa embora. Isso Isso funciona. então serve para terapia, então. É terapia. Também. Autoterapia. E agilizar essa concentração, a leitura. Agilizar Como é difícil é fazer ler hoje em neuróbica, dia. que eu explico no meu simpósio. Você tem que fazer. Eu vou ter que fazer um simpósio. Bora fazer! O que Ele é um é? entusiasta do cérebro em alta performance. E eu já me fala o que é isso. Fala para Marcela. Neuróbica é exercício para o cérebro. Você Certo. faz exercício para o músculo, só que Sim. você não faz para o cérebro. Quem não fizer o simpósio, a gente não pode deixar vou com a dar água na algumas boca. dicas. Não mas precisa. depois vai ter aqui, ó. Presta Entrega sua tudo, não. caneta. Certo, conta pra gente. Depois que eu comecei a estudar muito, eu comecei, inclusive no consultório, eu escrevo com a mão esquerda. Então, Mas você você é destro. eu sou destro.
Você escreve melhor com a mão de esquerda? Mostra para nossa câmera para para explicar, por favor. Então, é lógico que eu escrevi rápido. Então, eu escrevo com as duas mãos atualmente. Alguém vai falar, nossa, que letra ruim. Eu falo, dos duas são ruins, são feias. Mas você treina, eu estou treinando o meu hemisfério direito. Quando a minha filha ela tinha 2 anos, quando eu chegava para almoçar, ou alguma refeição, tinha um prato dela aqui e o meu aqui. Com a mão esquerda, eu dava a comida para ela na boca dela. E você comia e com a mão direita, eu pegava o prato e colocava a minha. Eu estava fazendo um ato de aproximação, de amor com a minha filha e treinando minha mente enquanto estava servindo minha filha. Entendi. Usar, por exemplo, se usa relógio na mão direita, usa na mão esquerda. E mudando esses estímulos. Mouse na mão esquerda, direita, usa na esquerda. Para você usar as duas partes do cérebro. Escovar os dentes, eu tenho uma coisa assim, é lógico que muitas pessoas acham que eu sou louco. Eu comprei para me equilibrar, porque eu estou treinando, porque para mim envelhecer com saúde. Então, eu tenho uma prancha, eu coloco, enquanto eu estou escovando os dentes... Você fica ali equilibrando. Eu fico pelado, às vezes, acabei de tomar banho, escovando os dentes com a perna direita equilibrando na prancha e com a mão esquerda escovando os dentes. Aí depois eu troco. Eu estou treinando o meu equilíbrio, estou treinando para mim evitar de ter tontura, evitar de ter queda na minha velhice, e estou treinando meu cérebro simultaneamente e fazendo a higienização da minha cavidade oral. Eficiência. Mas olha, alta performance. Mas olha para você ver, ele falou só de escovar o dente. O que já aconteceu comigo? Todos os dias eu saio de casa, eu tenho o mesmo trajeto. Mesmo. Quando eu tenho que fazer trajeto diferente e não presto atenção, eu vou para o mesmo lugar. É automático. O cérebro está acostumado. Por isso que às vezes é necessário, uma dica, gente, mudar o roteiro, né? Isso deveria ser um dia um roteiro e o outro. Todos os dias mudar, né? Quando você muda a panela de lugar, vai fazer comida. Ai, meu Deus, cadê minha panela? Você não acha de lugar? Então, o cérebro, ele foi treinado, ele é treinado para ter o menos gasto energético possível. Você tem que destreinar ele é muquirana, o cérebro. E se você não tiver coisas diferentes, não tiver novidades, ele vai, igual o músculo, ele não vai sendo treinado, ele vai atrofiando. Então, por isso, novidades. Como a Adriana levantou, palavra cruzada. A palavra cruzada tem que ser graus cada vez mais difíceis, porque senão a pessoa acostuma, já fica automático. Agora, é importante, por exemplo, uma língua nova, ler artigos, livros que você não saiba nada. Vamos supor, você é um engenheiro, você vai ler sobre medicina. Você é um advogado, você vai ler sobre odontologia ou sobre alguma coisa de história que você não conhece. Porque faz você raciocinar. Faz pensar. Você está treinando. Incrível isso. E faz todo sentido, porque se ficar parado significa ficar para trás, né? Não é uma conversa de autoajuda. O que eu quero dizer é ficar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas para a cabeça... Não é bom. Você está super confortável. Você não está se provocando em nenhum sentido, então você também não vai colocar aquele músculo para trabalhar, né? É um músculo, um órgão, né? Um órgão. E aí, nisso, eu pensei, dei uma viajada, porque eu imagino que novas sensações também devam dar isso, né? Tipo, você... nunca vi o mar. Além do benefício óbvio de ver o mar, da felicidade, mas novas sensações, se abrir para viver a existência de maneira diferente, que você nunca experimentou, também ser deve feliz, dar né? um up no cérebro. É lógico que dá. Né? Por exemplo, viagem. É só lembrar, mesmo quem nunca saiu para o exterior, no Brasil, vamos supor, você está, como você citou, a pessoa do interior chega ao mar, nossa... Pode ter visto 1000 vezes no filme, mas aquela sensação, aquela brisa do mar, aquela areia, aquele pé na areia, a água salgada, isso está estimulando vários sentidos simultâneos. Então, quanto mais sentidos, visual, auditivo, gustativo, olfativo e tato,
mais estímulos você está tendo no cérebro. O bem-estar, né? Ô, doutor, aqui já estamos acabando. A gente alugou a agenda do doutor. A gente tem um quadro que chama Receitinha. O que é essa receitinha? É uma dica prática que a gente vai dar para todo mundo que cabível de se fazer, alguma coisa fácil de se fazer. Então, minha pergunta é, para quem quer ter um cérebro em alta performance, como diz você, o que a gente precisa fazer? Qual que é o primeiro passo que eu preciso dar? O primeiro passo é se conscientizar. Você está satisfeito com a vida que você tem? Não é só econômica, com a vida física, mental, espiritual, relacionamento. Você está contente do que você está? Se estiver, ótimo, potencialize. Se não tiver, passo a passo. Sono, alimentação, exercício, relacionamento com pessoas, voluntariado, atividade física, contato com a natureza, leitura e aquilo que eu falei anteriormente, Duda, faça uma reserva biológica. Reserva não é só financeira, reserva de saúde, cuida de cada célula do seu corpo, de cada pensamento. Para quem não começou, né, doutor, ainda dá tempo, né? Eu falo aos pacientes, até aos 100 anos ele pode melhorar bem, depois já diminui. Não tem essa... Às vezes a pessoa fala, mas eu sou tão velha para aprender. Você falou de língua. Tô tão velha, eu não vou conseguir aprender inglês agora aos 50. Como não? A gente continua capaz, o cérebro continua capaz de aprender tudo, não continua? Enquanto a pessoa tem lucidez, ela está consciente, é possível aprender, é possível melhorar, é possível fazer a neuroplasticidade, que nada mais é do que novas conexões cerebrais. Isso estimula o cérebro para aprendizado, para calma, paciência. E um dos fatores também, voltando à receitinha, acalmar a mente, meditação. E é uma prática, né? A gente tem que... Você tem prática de dormir todo dia? Eu tenho. Tomar banho todo dia? Eu tenho. Por que não medita? Só engraçadinha. Doutor, eu vou ter que finalizar aqui. Ai, que pena, né? Eu queria te agradecer mais uma vez, tá? E eu tenho certeza que, para quem assistiu, nós aqui, a gente aprendeu muito com você. Foi muito importante e eu tenho certeza que outras oportunidades vão aparecer para a gente estar aqui de novo. Opa. Eu Tá também bom, quero agradecer. Você sabe que eu sou sua fãzaça. Assim, ele assim, pra gente se espelhar mesmo, porque o estilo de vida dele não é pra qualquer um, não. Muito obrigada. Né, doutor? Não, é pra todo mundo, mas assim, tem que realmente decidir, né? Se a gente não decidir dar o primeiro passo, não dá. Numa consulta dele, ele te dá cada dura. Eu imagino, eu imagino. Você sai de lá até meio... Mas é isso aí, doutor. Mas e a gente quer agradecer mesmo. Eu tenho a agradecer a vocês. Foi uma oportunidade, uma honra e um privilégio estar aqui. Com certeza, espero que quem esteja nos assistindo possa refletir. E lembra de um termo que eu cada vez vou usar mais: faça a sua reserva cognitiva, faça a sua reserva biológica de saúde. Não tem dinheiro que compre isso. Perfeito. Doutor Eduardo, eu também quero registrar minha gratidão. Foi assim, maravilhoso ouvir mesmo. Já tive a oportunidade de ouvi-lo uma vez numa palestra que me tocou muito. Até usei a palavra antes da gente entrar em cena: radical. Radical, às vezes a gente assusta com a palavra achando que é negativo, mas radical é aquilo que vai na raiz. Então, eu lembro de ter sido impactada por isso, de ir na raiz das questões. E hoje foi uma aula, muito obrigada. Sei que é uma agenda difícil, mas para a gente valeu demais a pena e só mesmo engrandeceu aqui o nosso programa. Ô, Marcelo, o doutor Eduardo não tem meio termo. Ou é ou não é. É. Ou você muda ou você não muda. Adriana, a Duda é a pessoa, entre nós quatro, nós estamos conversando, a pessoa mais nova. Se ela colocar em prática o que tem de conhecimento de saúde, de reserva biológica... Eu vou até 150 anos. A questão não é em termos de idade, Duda. A questão é termos de qualidade. Né? E é uma maior sacanagem, autossacanagem que a pessoa pode fazer, ela não procurar ser sadia. E eu falo para os meus pacientes, é uma sacanagem com ela
E com os entes que circundam, porque vai dar dar trabalho, trabalho. vai ter um custo econômico muito grande e vai perder oportunidade de viver. Vai ficar na doença, enquanto que poderia estar na saúde. Existem meios de viver, né, melhor. E aí a gente lembra o simpósio. Vale a pena, Cérebro e Alta gente. Performance, dia 25 de novembro. A bio no meu Instagram, estejam todos bem-vindos. Muito Inclusive convidados. você, Marcelo. Inclusive eu. Marcelinho, você vai aprender bastante. Eu preciso, Vale a pena. preciso. Doutor, eu queria trazer um presentinho que a Manipulare pediu para te entregar. Obrigado. É um mimo, né? Um Tá, jeito obrigado. Pra deixar a expressar sua Já abre aí, gratidão. já faz uma propaganda. Muito obrigada. É. Eu vou só olhar. Eu não vou fazer propaganda. Não. Isso. Olha, Olha, já coloca na já sua mesa, Obrigado. gente, ó, o nosso álcool Mimo. gel. Vai ser usado, obrigado. Com Ai, certeza. doutor. Tem utilidade. Gente, então, um beijo pra vocês. Muito obrigada. Não vou esquecer daquele recado. Deixa o seu like nesse vídeo. Manda pros grupos da família. A gente sabe que tem amigo que tá precisando, carecendo ouvir essa aula mesmo, que pode transformar. Pode não, eu tenho certeza. Não tem como você ouvir uma conversa dessa e não sair tocado. Deixe seu comentário pra gente também. Doutor Eduardo vai também receber, a gente vai acompanhar. Isso é muito bacana, essa troca. Segue a gente, @Conexão Saúdecast, a gente se aproxima, conversa um pouco mais. Estamos também no Spotify, onde você pode deixar suas 5 estrelinhas e fazer a gente chegar a cada vez mais pessoas. O spoiler. 5 de dezembro a gente está de volta. Doutor Eduardo finalizou aqui comentando da meditação. Vem meditação aí também. Não perca, Nós vamos gente. tratar em dezembro dos preparativos para 2024. Então, se liga, não perca nada, já se inscreve. Até a próxima.